Próxima estação. Oi pessoal, tudo bem? Bom estar com vocês de novo. Esse projeto aqui no metrô se chama Próxima Estação, é uma iniciativa do meu mestrado de Comunicação Intercultural. A gente quer trazer o jovem presbiteriano a refletir sobre alguns temas para que a gente quebre os muros comunicacionais que a gente encontra hoje na nossa sociedade. E hoje tem um convidado super especial que é o Danilo. Danilo, se apresenta um pouco aí pra galera. Legal. Bom, primeiro, obrigado por estar aqui acompanhando a gente. Obrigado, Thalita, pelo convite. Eu sou o Danilo, sou casado com a Maeli, sou pai do Josué, sou presbiteriano desde que nasci. E hoje eu coordeno Justiça Pública, que é uma organização sem fins lucrativos, um think tank, que é um laboratório de ideias cristão e suprapartidário. A gente entende que formar lideranças públicas nessa intersecção de fé e política é uma coisa muito importante para nós como igreja e para a sociedade como um todo. Perfeito, exatamente isso que a gente quer dialogar, Danilo. A primeira pergunta é, o que você vê hoje do nosso cenário de juventude? Pode ser juventude presbiteriana ou em maior número, assim, juventude cristã. Como que tem sido hoje na área pública? Legal. Eu acho que a gente, historicamente, como cristãos, a gente aprendeu a se separar muito do espaço público. Isso acho que foi uma estratégia um pouco de defesa, de autoproteção dos evangélicos, que por bastante tempo, posso falar aqui com tranquilidade, sofreram perseguição no espaço público como um todo, mas acho que também tem um comodismo nesse espaço, da gente se afastar dele e cuidar das nossas comunidades locais, das nossas igrejas, da porta para dentro. E eu acho que essa geração e esse trabalho que você está fazendo aqui é um baita convite para a gente dar o passo para fora, porque a porta está aberta, a porta da igreja não é fechada. A gente corre um risco muito grande quando a gente se afasta do espaço público. Corre também quando a gente quer dominar ele, que eu acho que é o extremo oposto. Mas eu acho que hoje a juventude brasileira peca mais na omissão. E é muito importante que a gente coloque o pé para fora e, de fato, demonstre que a nossa fé, historicamente, foi uma fé que contribuiu para o espaço público, contribuiu para o bem comum, e não que ficou fechado em quatro paredes. Sim, isso que você falou traz muito um gancho daquilo que eu tenho pensado um pouco. Quando o João Calvino ele trabalha um pouco sobre educação ali, ele trabalha um pouco sobre o papel do jovem, ele fala muito sobre isso. Ele fala sobre a educação e o papel dela. E hoje, como a gente olha um jovem e ele olha para situações cotidianas e ele não se sente incomodado, ou se ele se sente, é só do falar e não do agir, eu acho que é exatamente essa omissão do nosso papel não sendo feito como cristão, de realmente instruir e ensinar e conseguir passar o nosso valor de vida, sabe? Não doutrinar, né? Mas passar valores morais que são nossos. Sem dúvida. Não, eu acho que você tocou num baita exemplo, que é Calvino, que talvez seja a raiz de toda essa nossa tradição de envolvimento com o espaço público. Calvino transforma a cidade onde ele está, Genebra. Ele é o reformador mais público que a gente tem, logo após a reforma protestante. E eu acho que ele dá uma base de conteúdo, de fato, de exemplo prático do que um jovem hoje, em 2026, sendo reformado, sendo presbiteriano ou não, pode observar do que é a nossa história, do que é o nosso DNA. Toda vez que algum jovem me pergunta sobre como que é a tradição, como que é o envolvimento do cristão na política, eu falo, cara, isso aí está no nosso sangue. Isso a nossa igreja tem só uns 500 anos de tradição nessa área. Então a gente precisa voltar para esses exemplos, a pensar exatamente como é que ele transformou o cenário educacional da Suíça para tornar um processo mais acessível. Isso depois vai ganhar um campo muito importante na Holanda, 2 séculos depois, uma tradição neocalvinista que também transforma a sociedade holandesa, mas também mais perto da gente aqui, falando de Mackenzie, vai mudar a forma como os Estados Unidos, por exemplo, estruturou sua base de ciência. As universidades americanas são profundamente impactadas pela tradição que Calvino inaugurou lá na Reforma Protestante na Suíça. E que vão chegar pra gente aqui, da gente estar hoje com esse cartãozinho aqui falando sobre
fé na esfera pública. Sim. É uma instituição como o Mackenzie se estruturar para poder formar jovens que vão usar o mercado de trabalho, que vão usar a vida pública, não como uma forma de ganhar dinheiro, mas como uma forma de estar presente, contribuindo para o bem comum. Porque no final das contas, nosso trabalho, seja ele político ou de qualquer outra área, é sempre uma expressão do nosso serviço a Deus. Sempre uma expressão da nossa vocação para o bem comum. E é legal porque a gente olhar esse cenário e olhar onde o crente ele está posicionado, a gente vê, igual nesse metrô, eu não sei a crença dessas pessoas, mas a gente é a carta que eles podem ler hoje, sabe? A gente é um mensageiro, né, daquilo que é a grande mensagem que transformou e salvou nossas vidas. Então, cara, é exatamente nisso que eu acredito e é nisso que eu queria que a juventude hoje pensasse. O quanto hoje a gente tem olhado, analisado, estudado e praticado para que a gente mude esse cenário, sabe? E eu gosto muito de políticas públicas, por exemplo, né? Quando a gente olha... eu gosto muito de política, então, sei lá, você olha um deputado hoje, eu gostaria muito que hoje um jovem se posicionasse de eu quero utilizar dos meios que o meu país me dá para produzir leis, fazer projetos e começar a introduzir dentro da linha moral, né, que não quero doutrinar ninguém, nós não queremos doutrinar. E nós, como cristãos, a gente acredita também que o papel da conversão vem do Espírito Santo, não vem de nós, né? Então, eu queria muito hoje que um jovem quisesse ser um deputado da vida, ou um vereador, entrasse nessa esfera. E o que você acha hoje de um jovem se posicionar e querer entrar na esfera pública, assim, de forma de vocação mesmo? Você acha que ainda funciona? Você acha que o cristão deve entrar na política dessa forma ou não? Acho que super, é isso que a gente está fazendo no Justiça Pública. A Justiça Pública é um espaço de formação de lideranças cristãs para exercício da nossa fé na política e na esfera pública de maneira geral. Quando eu falo de esfera pública aqui, eu estou dizendo não só da política essencialmente, mas às vezes é na gestão pública, às vezes é no direito, às vezes é na cultura, é no hospital do médico que trabalha, é de maneira geral os serviços públicos que a gente acessa. E eu acho que é fundamental a gente entender o papel do cristão de se preparar para poder servir nesse espaço, porque quando a gente não ocupa um espaço como esse, a gente deixa que alguém ocupe esse lugar. E esse alguém pode ser bom ou pode ser ruim. Então é fundamental que o que eu comecei falando, que a gente não se omita dessa responsabilidade. E aqui eu vou falar de uma questão dessa palavra que para mim ela é muito importante. No momento que a gente está hoje, nós somos uma nação hoje com 30% de evangélicos no Brasil e crescendo. E há alguns estudiosos que acreditam que até daqui 10 anos a gente passa a ser maioria no Brasil. A gente não pode escolher, a gente não tem essa opção, escolher abrir mão da responsabilidade de trabalhar pelo bem público. Se a gente faz isso, a gente está contrariando tudo aquilo que é a base da nossa fé. Sim. Tudo aquilo que a gente vê no Antigo Testamento, depois no Novo Testamento, e a nossa promessa de redenção, que é uma promessa da cidade da Nova Jerusalém, de uma cidade que tem governo, uma cidade que é governada essencialmente com justiça pública. Sim. Então, acho que é muito importante a gente trabalhar, como Jeremias vai falar, pelo bem da nossa cidade, a gente orar pelo bem da nossa cidade, porque o já, mas ainda não nos permite que a gente exclua uma área da vida como se ela não fosse importante para Deus e não fosse importante para o nosso serviço. E aí eu falei um pouco de tradição da reforma, e aqui eu posso falar um pouco da frase do Abraham Kuyper, que eu acho que é uma das frases mais legais que a gente tem nessa área, que ele diz: não há 1 centímetro quadrado da existência humana que Deus não diga, é meu. Então, não tem 1 centímetro quadrado da política que a gente possa falar, isso aqui não é de Deus, isso aqui é só das ideologias, isso aqui é só... Não, tudo é sagrado. E a gente precisa ocupar esses espaços a partir da nossa visão de fé. E eu acho que é muito legal... Tô me alongando, né? Não, eu acho que adoro essa pergunta. Eu acho que é muito legal que você comece a sua pergunta falando desse espaço onde a gente tá. E aí eu lembro até da minha própria história pessoal. Eu cheguei aqui em São Paulo para estudar administração pública e minha vida foi transformada por uma política pública. Minha qualidade de vida foi muito mudada por uma política pública naquela época, que era a oportunidade da gratuidade para o estudante de baixa renda. Para eu poder ir até a faculdade, eu fazia um trajeto de mais ou menos uns 2 quilômetros na ida e 2 quilômetros na volta, a pé.
Caramba. Porque eu não tinha a grana para poder pagar 2 passagens. Eu tinha que pagar uma de ônibus e uma de metrô. E aí, depois de 6 meses na faculdade, um colega me falou: você tá sabendo que agora saiu uma nova política que a gente pode utilizar a gratuidade a partir da renda que a gente tem? O senhor pode só chegar um pouquinho que a gente tá gravando aqui? Obrigado. Vou de novo. Aí um colega meu me falou: você tá sabendo dessa nova regra que a gente pode acessar a gratuidade na margem de renda que a gente tá? Aí eu fui, entrei no site da prefeitura e tal, e aí consegui gratuidade naquela época. Cara, o meu uso da cidade, os espaços que eu podia chegar, eu sempre falo que eu conhecia São Paulo pelo metrô, assim, pelas estações de metrô, que era onde eu tinha gratuidade. E isso era da minha realidade de estudante naquela época, mas essa é a realidade de muita gente em São Paulo hoje. Gente que está aqui, em volta da gente nesse momento e que precisa desse tipo de ação do Estado para poder ir para a igreja, para poder ir para o trabalho, para poder acordar cedo. O pico, né? Esse dado é muito relevante. O pico de uso do metrô na cidade de São Paulo é às 4 da manhã, quando ele abre. Isso é louco, porque a gente não tem ideia disso quando a gente está em outro momento de vida. Então, o cristão está aqui, entender do que é transporte público, de como uma política de transporte público muda a vida de um cidadão, é ele servir a Deus na esfera da política. E é muito legal porque a gente começa, é isso que você falou, a gente começa a olhar para as pessoas, dar acesso a elas, dar conhecimento a elas e começa a tirar essa pessoa do contexto que ela vive, que às vezes ela realmente não tem acesso à informação, trazer esse acesso à informação e é um cristão. E aí, é a sua vida mesmo, sabe? No dia a dia, mostrando isso, muito da hora. E quando você estava falando do nosso papel, me lembrou muito dos Bons Samaritanos, sabe? Legal. Tipo, é uma história que todo crente já escutou quando é criança, a historinha lá, e é exatamente isso. Às vezes o cristão tá vendo ali uma situação e ele fala, não, porque eu nasci para outras coisas. E se meu trabalho ele é evangélico, quando eu sou um missionário que vou para o outro lado, sabe? Não é eu sou cristão, mas eu sou em todas as esferas. Então, eu acho que essa história ela é bíblica, que aplica totalmente no que a gente está vivendo e falando hoje, sabe? Mas é muito da hora isso, Danilo. E eu quero muito, muito, muito que a gente, daqui a 10 anos, quando essa massa de evangélicos aumentar, mais pessoas pensem assim também, sabe? E uma outra dúvida que eu tenho, assim, hoje. Um cristão que quer começar, então, poxa, despertei a isso. Quais são os passos que você pode indicar para esse cristão começar a pesquisar sobre isso, começar a entender? Legal. Eu acho que tem um caminho duplo nesse processo. A primeira coisa que eu diria é invista na sua capacitação técnica. Quando a gente vai fazer uma cirurgia, a gente vai no médico, não vai no açougueiro, nem no pedreiro, nem no dentista, nem no arquiteto. A gente precisa de especialidade técnica. Então, se você tem um chamado, uma vocação para servir a Deus na esfera pública, acho que você tem que buscar capacitação técnica. E aí é bem variado. Eu diria que você pode fazer isso cursando Direito, mas pode fazer isso cursando o curso que eu fiz, que foi Administração Pública, Gestão de Políticas Públicas. Você fez com o Kaique? Não. Eu fiz na Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo. Tá. Foi só um parênteses, porque o Kaique também fez, né? É? O MK, O sabe? MK, sim. Ele fez na USP. Foi, isso, verdade. Em Gestão de Políticas Públicas. É um curso bem parecido, com um foco um pouquinho diferente, assim. O meu um pouco mais política, o dele um pouco mais gestão pública. Tá. São perfis super complementares. Economia, engenharia de produção, acho uma faculdade animal para quem gosta desse perfil. Tem muita coisa legal e acho que tem até menos a ver com a faculdade que você cursa e mais com o que você busca, de fato. Então, eu estou falando aqui um pouco de graduação, porque acho que é um caminho natural para o jovem hoje, a gente está falando de Mackenzie, mas tem muitos caminhos para uma pessoa que está nesse processo. Agora, por outro lado, eu comecei dizendo que tem 2 eixos de ação e eles precisam ser paralelos, assim como a gente anda com 2 pernas, você precisa dessas 2 frentes para poder estar preparado, que é de teologia política. É teologia pública e política. É muito importante que você invista na sua formação espiritual, porque nós não estamos falando de um campo simples, não estamos falando de uma coisa que é fácil e que você precisa estar muito convicto do que é sua fé, suas bases de fé, para poder fazer um bom serviço público
dentro da esfera política. E aí, se eu puder fazer a minha propaganda, o Justiça Pública faz um pouco dos dois. Esse é justamente o nosso objetivo. E a gente está falando com gente de perfis muito diferentes. Desde gente que já está trabalhando, que já está nesse mundo, já está tá na água, como a gente gosta de falar. Mas também gente que só tem o chamado no coração ainda, que ainda não conseguiu ir fundo, mas nós temos espaço para que você se desenvolva nesses dois campos e se aprimore para poder servir a Deus na sua esfera, na sua realidade, no seu campo de influência. Perfeito. E Danilo, uma coisa que é muito legal que você falou, como que o jovem hoje ele consegue se posicionar, ter a sua crença, mas não ferir o outro, sabe? Porque hoje, quando você olha para a área pública, a gente vê algumas ideologias muito gritantes, assim. Sim. E elas não são só gritantes, que eu digo de expressivas numericamente, não, elas gritam mesmo. Exato. Então, como que um jovem hoje, ele pode entrar nesse meio, ele pode se comunicar e acabar com esses muros, sabe? Legal. Isso é muito importante. Essa sua pergunta é muito chave no ano que a gente está vivendo. Tem uma questão que eu gosto de falar sempre, que é a linha que divide aquilo que é coração ordenado e coração idólatra não é o campo da esquerda ou da direita. Não é olhando para um mapa da política que você vai conseguir traçar a linha de quem é santo e quem não é. Todos os campos ideológicos, quando você joga eles num quadro, você consegue encontrar virtudes e vícios quando idolatrados. Então vou pegar um exemplo aqui. Se a gente falar de justiça, que é o nome da minha organização, a justiça, ela é, ao longo de todos os salmos, o livro de Salmos, a gente vê Salmos falando sobre a justiça, sobre como Deus trabalha por essa justiça. Ela é essencialmente uma virtude bíblica e uma marca do nosso Deus. Só que até uma marca do nosso Deus pode ser idolatrada e se tornar um vício. Então, eu posso pegar a justiça e posso transformar ela numa máquina de igualdade compulsória, em que todo mundo precisa obedecer uma lógica de Estado e que você pode compulsoriamente fazer com que um cidadão passe pelo autoritarismo do Estado para poder chegar numa falsa justiça. O que é isso? É coração idólatra. Então a gente tem que parar de, como crente, buscar a saída e buscar a resposta certa na ideologia, porque ela é essencialmente, o David Koizes vai falar isso, uma idolatria, e passar a buscar coração ordenado, como Agostinho disse. Seu coração precisa ter o Deus certo, que é o nosso Deus. Quando alguma ideologia ocupa o lugar dele, é o momento onde a gritaria começa. Então é muito importante, sabendo disso, que o cristão entenda que a gente precisa ser naturalmente um bicho desconfiado. A gente é desconfiado de nós mesmos e das nossas certezas. E a gente é desconfiado também do nosso inimigo político. Desconfiado que no pensamento dele pode ter muita coisa certa, que você, o coração, por estar com a trave no olho, não está conseguindo enxergar. Sim. Então o que eu diria pra gente como crente é: desconfie. Desconfie do outro, desconfie de si mesmo e desconfie que você pode aprender com o outro também. Isso é muito legal, porque um dos teóricos que a gente tem trabalhado no mestrado hoje, ele fala exatamente isso. A interculturalidade, ela vai acontecer a partir do momento que você começa a olhar para si, olhar para o outro e começa a ver os pontos de conexão, sabe? Legal. O que é aquilo que você pode acrescentar no outro e o outro pode acrescentar para você. Isso é interculturalidade. E a gente olhando com um olhar frio agora, saindo um pouco da área de mestrado e tudo mais, indo para a vida prática, como igreja, o que a gente quer é que o outro escute, né? Aquilo que a gente quer falar. É que o outro receba e novamente, o convencimento não vai vir da gente. Então é muito legal isso que você falou, da gente começar a tirar a trava do nosso olho, para começar a dialogar com as pessoas. E é legal porque isso é para vir de nós, né? Porque se a gente tem esse coração ordenado, realmente é a gente que vai começar a dar esse passo inicial, porque a gente pode cair no erro de julgar muito o outro porque o outro não me escuta, porque o outro não sei o quê. Mas será que não é você mesmo que vai precisar abaixar sua guarda? Vai não, né? Você vai realmente precisar abaixar sua guarda e começar a caminhar com esse olhar
desconfiado e desarmado, né? Eu acho que o que você está falando é o que a gente defende muito no Justiça Pública. O crente tem a faca e o queijo na mão para construir uma forma diferente de fazer política. Uma forma de cidadania, uma forma antipolarizadora, uma forma que constrói, que não vê no outro inimigo, mas que vê um potencial aliado na construção de um espaço público melhor. Sim, e só para finalizar, o quanto o mundo tá contra essa maré, né? Porque se a gente for olhar todos os contextos, todo mundo polariza, não porque ele é seu inimigo, não porque você tem que odiar ele. E a gente vive no mundo, então como que eu posso... Entra isso no nosso coração, sabe? A gente é porque infectado por isso. Exato. Então a gente volta no ponto da espiritualidade que você falou. Exato. O quanto isso é importante para nossa identidade ser cada vez mais forjada e fortificada naquilo que muda a nossa história e que conduz a nossa vida. É isso. Se o coração não estiver ordenado, estiver no lugar certo, a gente cai nisso muito fácil. Sim. Danilo, mais alguma coisa que você gostaria de falar? Acho que é isso. Quero encorajar você, meu irmão que está assistindo aí, a construir uma forma diferente de pensar esse tema que é tão difícil, que mexe com as nossas paixões e que está treinado para te fazer sentir medo do outro. Sim. A política quer que você sinta medo, porque quando você sente medo do que o outro, do que o pretenso inimigo pode fazer a você, é aí que a gente cai no ódio muito fácil. A gente só tem ódio daquilo que a gente tem medo. Então, desconfie de que alguém está te fazendo querer ter medo. Desconfie agora, em 2026. Essa eleição vai ser a eleição do medo, mais uma vez. Sim. E o cristão que tem sua fé baseada em Cristo, ele não precisa ter medo. Sim. Ele já tem a salvação. Muito bom, eu agradeço muito. E pro pessoal que gostou, absurdos, igual eu também gosto desse assunto, como que te encontra nas redes sociais? Pode me procurar lá no @DaniloErly, ERLY. E também vou deixar aqui o Instagram do JusPub, que é a minha organização Justiça Pública, que é @jus.pub. Perfeito. Danilo, muito obrigada, sério, de coração. E que você também possa ser impactado assim como eu sou com a vida dele, tá bom? Deus abençoe e até a próxima estação.